terreno fértil, onde as palavras do Evangelho de Jesus possam brotar, ainda com plantas tenras, muito ainda fragilizadas, e qualquer ventania, que são as dificuldades que a gente enfrenta na vida física, não venha fazer com que as plantas desabem. Mas a firmeza do Evangelho, como Jesus fala na parábola do bom semeador, é aguardar que a terra seja fértil, a terra seja boa. E essa terra boa não está fora de mim, ela tem que estar dentro de mim. É um tratamento diário da aplicação que o Evangelho nos propõe para que essa terra do meu coração, pedregoso, cheio de espinho, a semente à beira do caminho que as aves recolhem, como diz a parábola, se transforme em terra fértil, para que ela germine, né? E como fala Jesus na parábola, que ela dê 1 por 100, 1 por 60 e 1 por 30. Então, o nosso desejo é de promulgar a palavra de Jesus, os exemplos do Mestre, e provocar uma reflexão sobre cada um de nós. Eu queria corrigir o meu irmão Paulo. Você falou que eu era palestrante. Minha Maria me chamou, não pôde vir. Era de Valdo Franco, né? Aí veio Valdo Franco, mas quase igual. Quase igual. A diferença é que eu sou mais bonito que o Divaldo, mais coisa que segue. Porque o palestrante, eu costumo dizer que o palestrante é aquele que consegue elevar a gente nas palavras, né, com tanta emoção que quando termina, parece até o programa do Jô, né, recém-desencarnado, e fala, quando a gente escuta a palestra do Divaldo, de Haroldo, né, do Raul Teixeira. Então são o Arthur Valadares, quem não conhece, vale a pena pesquisar, que esse jovem traz tantos ensinamentos num espaço curto de tempo, e o Arthur, ele fala muito sobre as obras de Emmanuel. E ouvindo um estudo dele sobre um livro, Palavras de Vida Eterna, que é de autoria de Emmanuel, né, onde Emmanuel comenta várias passagens do Evangelho, naquilo que no meio espírita convencionou se chamar de Pentateuco Emmanuelino, que é pão nosso, vinha de luz, ceifa de luz, palavras de vida eterna e caminho, verdade e vida. São 5 livros onde Emmanuel busca interpretar os versículos do Evangelho de Jesus de uma forma, pão nosso. Eu costumo dizer que o livro, a tradução mais correta seria pão nosso. Tipo, lê o texto, leva uma cacetada, porque você percebe que você está muito distante de quê? Não de absorver os ensinos, não, mas da prática, da exteriorização daquilo que a doutrina nos propõe. Aprendemos ao longo dos estudos que nos é pactado dentro da doutrina, que nenhum de nós que aqui estamos com matéria e sem matéria, vocês sabem que tem espírito sem matéria aqui, né? Às vezes eu falo isso, eu falo, recalculo. E quando eu pergunto assim, você já viu um espírito? Não, muito prazer. Foi um espírito encarnado. Agora você já viu, não é? A gente tem dificuldade dessa interpretação da nossa condição de espírito. Tanto que às vezes fala assim, não, quando eu morrer o meu espírito, primeiro que eu não vou morrer, quem vai morrer é o meu corpo. E eu não vou a lugar nenhum, eu estarei em algum lugar. Eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. E essa nomenclatura, muitas das vezes, é difícil a gente absorver, compreender. Porque quando a gente fala de espírito, coloca sempre na terceira pessoa. E não é a primeira pessoa assim. Eu sou um espírito, momentaneamente, espero que demore muito no corpo físico, como tem aqui inúmeros espíritos já distanciados da oportunidade física, e é aqueles que chegam, né, não gostam muito do lugar que vem, começam a gritar. É aqueles espíritos ainda que não compreenderam a finalidade da reencarnação. Mas todos nós estamos em processo contínuo de aprendizagem e de crescimento. Então, Emmanuel propõe para a gente, nesses 5 livros
que ele ditou através da mediunidade de Chico Xavier, uma interpretação do Evangelho saindo da letra que mata para o espírito da letra que vivifica, como Jesus nos propõe. E como a Maria não tinha nada para fazer, ela me chamou para a gente conversar hoje sobre uma página que eu tinha assistido uma palestra sobre ela, que está lá no capítulo 139 do livro Palavra de Vida Eterna, e o título da palavra é Religião Pura. Se baseia na citação da carta de Tiago, onde ele está anotado no capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Emmanuel vem fazendo uma dissertação sobre esse versículo de Tiago, que primeiro nós temos que entender o que é religião. A religião é uma instituição humana, uma criação do homem para que ele estabeleça uma nova possibilidade de se religar com Deus. Por quê? Porque na mitologia da Bíblia Sagrada, na figura de Moisés falando sobre o Éden, quando Adão, ouvindo as propostas de Eva, ele rompeu com Deus não foi maçã não, sabe gente? A árvore da sabedoria, que como está lá na Bíblia, né, na Gênesis de Moisés, é a árvore da sabedoria. Então quando ele se alimenta da árvore da sabedoria junto com Eva, ele rompe com Deus o acordo que estava estabelecido. Por quê? Porque quando Deus, repito, na simbologia de Moisés, cria o homem, no capítulo 1 da Gênesis, se eu não me engano, no versículo 26 ou 27, está anotado assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. No capítulo 2, lá no versículo 6, está escrito assim: e Deus soprou nas ventas e o homem tornou-se ser vivente. São dois momentos bem distanciados dentro da própria Gênesis, que a gente não vai aqui entrar no mérito de tempo, de cronologia, que não é o objetivo da nossa conversa. Mas quando Deus nos cria, soprando em nossas ventas, né, que seria o Espírito, a palavra em hebraico para Espírito é ruach, que é a mesma coisa que vento. Então soprou Deus, origem da vida, vento é o Espírito que criou. Por isso que Jesus fala lá para Nicodemos, né, que o Espírito é tal qual vento, vem da onde não se sabe e vai para onde também não se tem conhecimento. Jesus faz alusão a esse ruach lá atrás de Moisés. Então, quando criou o homem ali, criou um vínculo de quê? Crescei e multiplicai-vos. E disse para Adão, dá nome para tudo. E Adão teve que se virar, coitado, se dá nome para tudo quanto é coisa, né? Pernilongo, né? Barata, carrapato, né? Adão teve que se virar nisso tudo, olha a tarefa dele. Mas quando ele se aproxima da árvore da sabedoria e dela se alimenta, então ele começa a distinguir o bem do mal e ele se afasta de Deus. Nesse afastamento de Deus, qual é a punição? Olha só, eu creio que Adão meteu a gente, sabia de nada a gente, né? Mas tirarás com o suor do teu rosto teu pão de cada dia. A gente podia ficar na boa, na praia de Itaipuaçu, que a gente chegava em casa, o almoço devia estar pronto, nem tinha, né? Não precisava nem fazer, estava tudo prontinho. Mas Adão não quis essa brincadeira, então Deus falou, tirarás com o suor do teu rosto teu pão de cada dia. E para as nossas irmãs, ele deu mais um castigo: parirás com dor. Hoje tem a ciência que aliviou a lábio das meninas, mas a cirurgia ou a cesariana, o ato de parir é indolor, mas o pós-operatório é uma encrenca danada. Então, isso tudo foi a ação do rompimento da humanidade com Deus. Então, o homem fez o quê? Vamos criar um sistema que nos religue a Deus. Então, é a origem da palavra. Religião é religar. Mas, como o nosso objetivo aqui é aprender, Emmanuel, lá no livro Nosso Lar,
livro Nosso Lar. Quem não leu, eu proponho que faça a leitura dessa obra, que explica muitas ocorrências que André Luiz relata e que, se a gente não tomar conta, a gente vai viver ao vivo e a cores aquilo que André Luiz relata. E só uma observação: aquilo que André Luiz relata, e quem viu o filme, viu aquelas cenas, ali é parque de diversão. É extremamente mais complicado o sentimento de dor, de sofrimento, de solidão, de ausência do que André conseguiu pintar na obra Nosso Lar, tá bom? É só uma alerta para deixar todo mundo feliz, né? Né? Mas aqui no final da introdução do livro Nosso Lar, Emmanuel faz no último parágrafo, ele fala assim: guarde a experiência de André no livro da alma. Ele diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão, eu acho que é para a gente, em qualquer escola religiosa, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo. E que em nosso campo doutrinário, precisamos em verdade do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. E essa afirmação de Emmanuel fala o quê? Que eu vou ter que falar, Paulo, você me perdoa, tá bom? Vim para casa espírita para tomar passe, beber a água fluidificada, achar que está resolvido o problema, é doce engano. Isso aí é a atitude de religião. A proposta da doutrina espírita é tirar o véu da letra, ou seja, para de enganação. Porque senão a gente vai começar a achar que é assim: eu preciso de atendimento fraterno. Chego aqui, conto as minhas dificuldades, vou embora e quem ouviu que se assuma o compromisso. Fazemos isso na nossa Igreja Católica, que nós respeitamos muito, com a situação da confissão. A doutrina espírita não tem confissão nem confessionário, mas tem atendimento fraterno que não tem o mesmo objetivo. Porque ninguém tem autoridade para aliviar a dor de consciência de ninguém. Então, quando nós viemos à casa espírita, nós devemos vir com um sentimento de religiosidade e não de religião. A religiosidade é aquilo que a doutrina a qual eu professo me propõe de mudança íntima. Porque eu gosto de lembrar, meu pai já está no plano espiritual há muito tempo, e quando eu falo essas coisas eu sei que ele não se importa mais. Mas meu pai tinha o hábito de falar assim, e ainda hoje ouvimos essa expressão: síndrome de Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, e vai para um umbral assim. A proposta da reencarnação é a mudança do nosso comportamento e não do mesmismo. Se eu estou dentro de uma doutrina que me esclarece as consequências dos meus atos e dos meus pensamentos, algumas vezes aqui, ainda no plano material, mas na maioria das vezes na condição de espírito desencarnado, então eu tenho que me propor mudança. Senão eu vou continuar achando que eu venho aqui, sento na minha cadeirinha, aí ao final da palestra, que o cara fala muito, não entendi nada do que ele falou, mas tem um passe no final, opa, é o prêmio. E depois do passe, quando sai, ainda tem água fluidificada. Show! O problema restante é da Marisa, da diretoria da casa. Não é. Só como exemplo, e eu esqueci de falar da minha casa, né, Paulo? A minha casa, assim, todo espírita é um espírito necessitado, tá bom? É bom se convencer. Então, para isso que a gente está dentro da casa espírita. No meu caso, eu tenho 2 casas. Olha a complicação aí. Eu tenho o Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, que é lá em Jacarepaguá, onde eu estou matriculado com a experiência da mediunidade. E tem uma outra casa que eu estou matriculado para tudo que apareceu no caminho do Evaldo, né? Que é o Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, que é também em Jacarepaguá, no bairro da Taquara, no subbairro da Taquara. E nós sabemos, tanto no CSX quanto no CEFAC, que são os símbolos das casas, uma lembrança do Chico Xavier, que ele muito doentinho, muito fraquinho, e ele
está no canto, a gente como está sentindo muita dor, a gente fica naquela posição fetal, né? Querendo realmente retornar para o útero materno, onde éramos abrigados de muitas dificuldades. E Chico tinha um problema sério de hernia de disco, então ele tinha uma dor do ciático que era coisa, quem tem sabe o que é, não é fácil. E ele, chorando silenciosamente, nisso aparece Emmanuel para ele e pergunta: Chico, o que é? Ele falou assim: seu Emmanuel, o senhor acha que eu vou morrer? Ele, com certeza. Todo mundo que está na matéria tem que desencarnar, Chico. Você não é diferente nem melhor do que ninguém. E quando eu desencarnar, seu Emmanuel, o senhor vai estar lá me esperando? Aí o Chico falou assim: Chico, Emmanuel falou, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu não sei se vai dar para te esperar, não. Mas quando você se perceber desencarnado, procura uma casa espírita, porque tem sempre equipe de plantão espiritual para acolher espíritos recém-desencarnados. Desde que eu li isso, eu fico assim: Rua Edgar Werneck, 929. Que é para o endereço da minha casa, né? Porque quando eu falar com a Ivana, minha esposa, ela não me respondeu, eu falei: deu ruim. Então eu vou o endereço que eu estou associado, porque vai ter uma equipe de plantão. O que Emmanuel quis dizer para ti? Não tem privilégio na lei de Deus. Não existe a possibilidade de privilégio. Todo privilégio é injustiça, e a lei de Deus é justa, porém misericordiosa. Mas privilégio não tem. Eu tremo, sabe, quando eu estou numa casa espírita e alguém fala assim: nós somos privilegiados. O irmão que está passando lá fora vai pensar que ele é o quê? Um infeliz, que ele não está aqui dentro. Se aqui tem privilegiado, lá, quem está lá fora está o quê? Está um Deus dará, né? Não se vira, vai atrás do teu prejuízo. Então a doutrina nos esclarece que não existe privilegiado, porque se Deus é bom e justo, ele não privilegia ninguém. O Cristo, quando aqui esteve isento de todas as amarguras, decepções e dores. Se ele é o guia e modelo, gente, não dá para esperar. Sendo cristão, uma rede, água de coco e alguém balançando para a gente, porque fica cansado parado na mesma posição. Não dá. Então, nesse sentimento é que a religiosidade vai propor uma mudança de comportamento. Porque o que Tiago fala para a gente aqui na sua epístola, de que a religião pura que Deus quer que nós cumpramos, quando ele fala da questão das viúvas e dos órfãos, o que Tiago está falando? Na cultura hebraica, a viúva com filhas não tinha ninguém para ampará-las. Ninguém. Ela ia ou mendigar ou prostituir-se. A viúva com filho, ela tinha o recurso que o marido deixou. Porque toda a herança na cultura hebraica é do homem. A mulher não era digna de herança nenhuma. Por isso que quando casava tinha o dote. Porque o dote representava a garantia da mulher, que se o homem a despedisse ou se divorciasse dela, esse dote poderia mantê-la por um período, ou que ajudasse que ela retornasse para a casa dos pais, que era obrigado a aceitá-la. Então, quando Tiago fala da viúva e dos órfãos, Tiago está se referindo lá atrás ao livro de Moisés chamado Levítico, aonde no livro de Levítico, Moisés estabelece a questão do dízimo. O dízimo era estabelecido, dízimo de quê? Era a 10ª parte de tudo. Da colheita, dos animais, de tudo que você tivesse, todos os bens que você angariasse. E esse dízimo tinha duas finalidades anotadas lá em Levítico. Uma era a manutenção da casa do Senhor, e a outra, manter as viúvas e os órfãos. A finalidade do dízimo é essa. Não estamos aqui querendo entrar no mérito das atitudes de nossos irmãos cristãos de outras denominações. Não tem essa responsabilidade. Mas como também a casa espírita não tem dízimo, é uma tristeza, né, Maria? Essa coisa de é uma tristeza. E cada um chega aqui, até ali fora vem feliz da vida. Eu chego aqui e bota 2 escorpião no bolso. Sabe? E pode ver, o espírita não anda com a mão no bolso, anda com a mão aqui atrás. Para nem dar chance de pedir nada, né?
E eu lembro do Divaldo, numa reunião lá na Mansão do Caminho, há uns 30 anos atrás. O Divaldo estava com a ideia de construir uma padaria na Mansão do Caminho. Eu nunca tive a felicidade de ir lá, mas é muito grande. São 42 prédios que existem na área da Mansão do Caminho. 42 prédios. Ele atende diariamente cerca de 3.000 pessoas lá. Então é uma coisa extremamente avantajada. E Divaldo sentiu a necessidade de fazer uma padaria, tanto para produzir o pão para o asilo e orfanato que é mantido pela mansão, como também de possibilidade de formação profissional, né? Do jovem se capacitar para o emprego. E Divaldo, numa assembleia com mais de 500 pessoas, Divaldo falou assim: precisamos construir uma padaria. É igual a Marisa, quando a Marisa falou assim: tem que pagar o IPTU. Aí Divaldo falou assim: mas já temos o dinheiro. Todo mundo bateu palma. Ele está no bolso de vocês. Quando vir para cá, a gente começa a construir. E Divaldo, eu acho que ele profetizou. Toda casa espírita é uma encrenca, né? Para pagar uma conta, sabe? Fala assim: está gastando muito de luz, dá para diminuir. Não, botar uma penumbra aqui, né? Que fica, até a espiritualidade vai gostar, vai nada, é cascata, é para pão duro mesmo. Então, a visão do dízimo era a manutenção do templo e das viúvas e dos órfãos. Então, por isso que Tiago coloca que a religião pura é quem se preocupa com o necessitado numa extensão maior. Não é necessário nós virmos para a casa espírita? Sempre. Porque aqui é o nosso refúgio. É onde a gente sabe que se sentar nessa cadeira e fica relembrando as dificuldades que estamos enfrentando, mesmo que de forma sutil, sentimos aquela mão amiga bater no ombro e falar assim: isso passa. A gente sabe disso, mas não basta. Não é só o fato de eu vir aqui assistir a palestra, tomar o passe, água fluidificada, as casas que têm mesa mediúnica, passar pela mesa de desobsessão, não basta. O que precisa é um movimento interno de modificação, de transformação, de olhar para o meu semelhante, que às vezes a pessoa chega aqui rindo, mas as chagas são íntimas e ela não consegue aflorar essa chaga. É você chegar aqui, você abraçar um ao outro com a sinceridade de demonstrar que está preocupado com o outro. Sim. Se chegar agora aqui, tem algum irmão que nos visita hoje? Não. Como? Que vem a primeira vez aqui? Eu sou eu. Você? Eu vou te dar um abraço. Tá bom? Nós temos a preocupação de receber aquele que nos visita. Quando o irmão chegou ali, eu vi a irmã que recebeu ele ali e desejou a ele uma boa estada. Nós temos essa preocupação. Mas se o Paulo chegar aqui triste, será que eu vou observar que ele não está bem e vou oferecer o mesmo carinho para ele? A mesma acolhida para ele? Ah, não, Paulo não precisa, já é casca grossa aqui dentro. Não, é casca grossa, mas dentro ainda tem um coração frágil. Então, essa proposta de Tiago é que eu olhe mais um para o outro. Porque viúvo ou viúva é aquele que se sente sozinho diante de uma separação, num termo mais abrangente. Órfão é aquele que se sente distanciado do acolhimento de um pai e de uma mãe. Não quer dizer que tenha desencarnado, não. Porque muitas das vezes nós, na condição de pai e mãe, nós achamos que o filho deve se virar porque já está grande. Na maioria das vezes, ele ainda precisa de um colo. E eu, se eu tivesse minha mãe na matéria, inúmeras vezes eu correria para a casa dela e deitava no colo dela, não dava a velha falar nada. Só o fato de me acolher naquele colo que me abrigou nessa presente encarnação já era o suficiente para renovar a alegria de enfrentar as dificuldades da vida. O que Tiago nos propõe é sairmos daquela aparente religião onde o espírita quer passar a ideia de que é feliz. Porque dentro do seu orgulho, da sua vaidade, ele quer chorar sozinho. Não tem coragem de dizer que está sofrendo, que está com solidão, que está com depressão. Porque a depressão só dá nos outros. Na gente não.
Ah, não, que isso, eu sou espírita. Já era um motivo para você ficar deprimido, porque ser espírita, como diz Jaú Teixeira, não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque é barra. Eu não posso reclamar de Deus, porque eu sei que Ele é infinitamente bom e justo. Não posso reclamar de Jesus, porque Ele deu a vida dele por amor de mim. Eu não posso reclamar dos mentores espirituais que nos acolhem, porque apesar das minhas deficiências, eles me amparam a si mesmo. É o André Luiz que fala. O amigo é aquele que, mesmo reconhecendo as nossas dificuldades, nos ama a si mesmo. Então eu não posso dizer que eu estou sozinho, a não ser que o meu egoísmo seja de tal monta que ninguém, nenhum espírito de Dr. Bezerra, de Francisco de Assis, nenhum deles consegue me ajudar. Então eu sou tão egoísta que eu digo, se o Dr. Bezerra se materializasse aqui agora e falasse assim, eu vou ajudar vocês, eu ia falar para mim, não, que eu não preciso. Isso é egoísmo, é orgulho, é vaidade. A proposta da doutrina espírita é você extravasar o teu íntimo. Ou o GECAL não é uma família. Ou o GECAL é cada um por si. Eu duvido que seja. Eu duvido que se fosse, a casa não estaria, como o Luiz falou para mim quando eu cheguei, tantos anos desenvolvendo as suas atividades. E a casa só se torna isso que hoje a gente vê no GECAL, quando eu abro o meu coração, dando condição que o outro também se abra comigo. Isso é religião pura que Jesus espera de cada um de nós. Porque o mestre fala assim para a gente, se o teu irmão pecar contra você, Pedro, não perdoe apenas 7 vezes. 70 vezes 7. O mesmo erro no mesmo dia. Não é? Ivan, estou anotando aqui. Já te perdoei 385 vezes. Quando chegar a 490, tu que se vira. Não é essa a proposta, não. É perdoar 70 vezes 7, o mesmo erro no mesmo dia. Ou seja, é uma conta que não fecha. Por quê? Porque Jesus fala, se o vosso Pai que está no céu vos perdoa insistentemente, qual é a sua responsabilidade em relação àquele com quem você convive? Ou será que eu perdoei, mas eu não quero ver mais o Paulo na minha frente? Se passar numa calçada, vá para outra. Sabe? Não é perdão. O perdão também não é esquecimento. Esquecimento é Alzheimer, é outra coisa. O perdão é você não se alegrar com a derrota do outro. Ou como a gente falava antigamente, não, o castigo vem a cavalo, Deus não dorme, a gente roga a praga, né? Espírita roga a praga, é uma coisa triste, mas é verdade. Sabe? Não é isso. O perdão é quando eu retiro do meu coração qualquer sentimento de mágoa. E se o irmão precisar da minha ajuda, eu vou estender a mão para ele. Tem uma história oriental que diz que um mestre budista caminhando com um discípulo para uma floresta e vendo um córrego d'água, um escorpião se afogando. Aí ele pega um gravetinho, bota lá, o escorpião vem pelo graveto, quando sente o calor da mão do mestre, ferrou o mestre. Instintivamente ele tira a mão, o escorpião cai de novo dentro do córregozinho. Ele de novo bota lá, só que agora ele já sabia que o animal ia ferroar ele. Quando chegou, ferrou, ele aguentou a dor e colocou o escorpião no lugar seco. Aí o discípulo falou assim, mestre, você não sabe que está na natureza do escorpião ferroar? É, meu filho, está na minha natureza ajudar. Quando a gente começar a criar essa natureza, essa vontade íntima, a gente não vai esperar mais reconhecimento. A gente não vai esperar mais um sentimento que falamos no outro dia, de gratidão. Sabe? Porque a gratidão, ele é um sentimento de troca. Teu nome? João, que eu apresentei o Espírito, né, João, quando eu faço alguma coisa para você, seja o que for, tá? E eu espero de você uma ação de gratidão, é orgulho, é egoísmo,
sabe? Porque Jesus manda que eu faça ao meu semelhante aquilo que eu gostaria que me fizesse. Jesus me orienta que eu dê com a direita sem que a esquerda saiba. Mas eu faço isso? Não. É brincadeira, eu fui lá no GECAL fazer palestra, pô, longe pra caramba da minha casa, chego lá, a Marisa não me deu nem uma sopa de graça, cara. Não deu nada. Sabe? Isso não é gratidão, isso aí é escambo, troca. Porque fazer o bem sem olhar a quem, como diz Emmanuel Parachico, né? Serve e segue. Segue adiante. Você já atendeu aquela necessidade. Então, quando o Tiago fala da viúva e do órfão, ele está falando o quê? Será que você não conhece nenhuma viúva? Nenhum órfão? Você não conhece nenhuma viúva do amor perdido, aquela que foi enganada pelo companheiro e ele caiu no mundo e ela ficou sozinha com as crianças? Algum órfão de pai vivo, de mãe viva, né, que quer ganhar a vida, tem direito a curtir a vida. E os seus filhos? Problema deles. Será que a gente não conhece ninguém assim? Ah, não, Walter, eu não conheço. Tudo bem, acontece. Mas tem um mundo espiritual ainda. Está falando do mundo material, o mundo de relação. E o plano espiritual? Quantas vezes nós abandonamos nossos amores em existências passadas? E agora a gente não tem a compreensão dos companheiros, das companheiras que estão no nosso caminho. Ou então falamos que nossos filhos não nos compreendem, mas eu compreendo eles. A proposta de Tiago é a religião pura, é aquela que traz o sentimento de religiosidade. E o que quer dizer igreja? Lá no original grego, quando Paulo começou a sua trajetória de divulgação do Evangelho, que a palavra era iglesia, comunidade, grupo. Se nós queremos ser uma iglesia, como Paulo nos orienta, uma igreja, temos que ser uma comunidade mais interessada um pelo outro. E não esperar que quando alguém entre numa dificuldade qualquer, eu venha com aquela frase de chavão, é lei de causa e efeito, meu amigo, tem que suportar. Porque não é comigo, não é a minha esposa que está ardendo, é do outro. Emmanuel tem uma página que diz que, diante do sofrimento do teu vizinho, não esqueça que a dor sabe atravessar a rua. Aí quando ela bate na minha porta, aí eu entro em pânico, eu quero gritar, me desesperar, porque eu tenho que ser ajudado pela espiritualidade do GECAL. Mas será que eu me ofereço também para ser um elemento de ajuda da espiritualidade do GECAL? Como o Emmanuel fala, né, na página de André Luiz, na introdução do livro Nosso Lar, será que eu já cultivo a espiritualidade dentro de mim ou eu estou só com o sentimento dado de espiritismo? Leon Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino, ele diz que a doutrina espírita ela é santificada, ou seja, ela é de cunho elevado. Agora, o espiritismo será o que nós fizermos dele. Porque se eu só sou espírita dentro da casa espírita, o meu tempo de relação com a doutrina é muito pequeno. Porque eu tenho o meu trabalho, tenho meus compromissos, eu tenho minha família, tá? Eu tenho o trânsito que eu tenho que enfrentar todo dia. E se as minhas atitudes, eu estou falando do Evaldo, de coração, se as minhas atitudes no meu dia a dia não traduzem as minhas palavras, eu ainda não sou adepto da religião pura como o Tiago me propõe. Eu não sou. Ah, mas tem que ser banido? Não. Porque Jesus fala que ele ama o pecador, abomina o pecado. Então Jesus quer o quê? Que o Evaldo proponha uma modificação na sua conduta, para que eu passe a exercitar essa ideia de religião pura que Tiago usa, porque nesse mesmo capítulo de Tiago, quando ele fala de religião pura, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Quando a gente quer, a coisa some. Mas está lá no capítulo 1 do versículo da carta de Paulo de Tiago, ele diz no versículo 26 que se nós falamos da religião, mas nosso exemplo não condiz, a gente está usando a boca para anatemizar ou para negar todos os nossos conceitos. Porque, gente, ser espírita dentro da casa espírita é o lugar mais fácil do mundo.
Se eu, qual é o nome do... Alberto. Alberto, se eu passar aqui e tropeçar ali no pé do Alberto, o Alberto vai falar assim, Evaldo, desculpa, meu pé ficou na tua frente. Mas lá fora, se ele for estacionar e eu correr estacionar na frente dele, ele fala, ignorante, olha lá. Vamos, Gustavo, esperar eu chegar? Nós temos uma dose de paciência bem limitada quando estamos fora da casa espírita. Dentro da casa espírita, não. Dentro da casa espírita, não. Aqui é o lugar mais fácil, mas não é aqui que nós somos testados. Não é aqui. É na rua, é no nosso cotidiano. É quando a gente chega no trabalho, o chefe está aborrecido com alguma coisa que quer descontar na gente. Ou então quando a gente chega em casa cansado e a esposa também chegou em casa cansada do trabalho, a gente acha que a esposa tem que fazer o que a gente está precisando, embora ela tenha trabalhado tanto ou mais do que a gente. Porque não existe uma ideia de união, sabe? De companheirismo. Se eu não sou companheiro da minha esposa, eu vou ser companheiro de quem na casa espírita? De ninguém. Por quê? Porque a maior possibilidade de companheirismo que eu vou exercer é com ela no dia a dia, nas nossas lutas diárias. Se eu não consigo fazer isso com ela, que é a mulher que eu amo, que eu elegi para acompanhar, e eu acompanhá-la nessa jornada, imagina dentro da casa espírita, na hora que a Marisa está fechando a casa, e aí tem uma goteira. Aí vira para o João e fala, João, tem uma goteira para me ajudar? Ah, agora não dá. Tem jogo do Flamengo daqui a pouco. Tem chance. Sabe? Nós colocamos inúmeras dificuldades para fazer algo fora daquele circuito que nós estabelecemos, que é o horário da tarefa dentro da casa espírita. Isso não é religião pura. Isso é uma busca da satisfação íntima dos compromissos sociais. Hoje em dia ninguém dá mais festa, né? Hoje em dia todo mundo... Está difícil a situação, então dá uma festa igual antigamente, cara, criança, o bolo era do tamanho dessa mesa, sabe? E você não precisava nem conhecer a família, né? Saía entrando e estava tudo certo, né? Hoje em dia o bolo desse tamanhozinho vem já cortado pequenininho assim, qual o nome? Via se estava na relação ou não, né? Se não tiver na relação, não é. Hoje em dia penetra, morre, sofre, né? Mas eu ainda acho que a casa espírita é assim, sabe? É a casa das facilidades. Eu não preciso me preocupar com as minhas atitudes no cotidiano, onde eu sou orgulhoso, vaidoso, rancoroso, prepotente. Aqui dentro eu vou ser tratado com amor. Vai. E vai aumentar a tua responsabilidade. Porque se você receber o carinho, amor e atenção aqui dentro, é para você exercitar lá fora. Não estou dizendo que a gente tem que ser ignorante aqui dentro porque eu sou lá fora. Não, não é isso não. Até porque mesmo que a gente quiser ser ignorante aqui dentro, a psicosfera que a espiritualidade nos envolve, a gente fica meio sem jeito de dar uma resposta mais grosseira. Mas é que eu também tenha o discernimento das minhas atitudes íntimas. É isso que Emmanuel propõe para a gente nessa página. O discernimento das minhas atitudes íntimas. Que eu saio daquela vida de aparência. Sabe? Aonde alguém pergunta assim, ô Evaldo, como é que você está? Ah, com as graças de Deus tudo bem. Mas se perguntar 3 vezes, bom, é que assim, não está muito bem. Sabe? Não está muito bem, porque perguntou 3 vezes, perguntou uma vez e a gente com medo da resposta, Marisa, tudo bem? Ela, tudo bem, então legal, tchau, vai embora. Não dá chance de alongar o papo. Mas quando nós estamos nas nossas dores morais, não é aquela que deixa marca no corpo físico, não, aquelas dores íntimas, morais, e a gente fica olhando um para o outro na esperança de ter um acolhimento. Sabe? Acolhimento. O atendimento fraterno nas casas espíritas, eles não têm a finalidade nenhuma de solucionar o problema de ninguém e nem também de julgar a conduta de ninguém. Não tem. Quem quiser participar da tarefa de atendimento fraterno, eu digo, sabe, ô marido, que o atendimento fraterno na casa espírita é igual ao CVV, 188. É você ver que a pessoa está num desespero e você colocar palavras que dê a ela motivos para continuar lutando. Esse é o objetivo do atendimento fraterno. É por isso que diz que é atendimento fraterno pelo diálogo. Por que pelo diálogo? Porque você vai colocar aquilo que a doutrina propõe de amparo
porque a doutrina espírita é conhecida como o Consolador prometido por Jesus. O Consolador. E quem é que precisa de consolo? Quem está com barriga cheia ou quem está com barriga vazia? Tem um ditado, né? O Chico gosta muito desse ditado, né? Que ele fala que barriga cheia, goiaba tem bicho, né? Quando você está com a barriga cheia, alguém te dá uma goiaba, né, Paulo? Tu abre para ver se tem bicho. Agora, se tiver com fome, bota na boca, porque bicho de goiaba, goiaba é. Tem gosto de goiaba mesmo, mas é comigo, sabe? Então, a gente não fica escolhendo muito, não. Porque a gente está com a barriguinha cheia. As dificuldades que a gente enfrenta são de pequena monta, sabe? Que está começando o mês, né? Mas o pagamento já acabou. Mas sabe que mês que vem tem outro. Vai na fé, vai na confiança. Agora, quando a pessoa chega aqui, ela está externamente legal. Está legal. Mas ela no íntimo é viúva ou é órfã. Está necessitando de um amparo, de um acolhimento e não de julgamento. Tem um fato que o Haroldo Dutra Dias conta numa palestra dele. O Haroldo participa do Centro Espírita Emmanuel, lá em Belo Horizonte, e ele diz que um trabalhador da casa, é um casal que trabalhava na casa há mais de 20 anos, a esposa, depois de 42 anos de casada, sofreu uma dificuldade orgânica e desencarnou. E o esposo, evidentemente, muito entristecido, muito apático por aquele distanciamento temporário. E no velório do corpo da esposa, é velório do corpo da pessoa, não é o velório da pessoa não, hein, gente? Mas cadê teu avô? E o vovô morreu, foi enterrado lá em Maricá, coitado, né? Que foi enterrado lá o corpo dele, o vovô não morreu, tá bom, Maria? Não chora mais, fica feliz. Aí, no velório do corpo da esposa, chegou 2 irmãos da casa espírita que ele frequentava e falaram assim, tá triste? Cara de acabada é essa? Você sabe que a morte não existe? Nós todos temos um tempo para ficar aqui. Dá aquelas frases de efeito que a doutrina oferece. E o irmão, com aquele sorrisinho amarelo pela dor que estava passando, ficou caladinho. Passou 3 dias do sepultamento do corpo da esposa, ele voltou à atividade na casa espírita. Quando ele chegou na casa ali na porta ali, aí o irmão falou assim, não acredito. Você ainda está com essa casa assim? Que espírita tu é? Aí ele falou assim, eu só queria um abraço. Só isso que eu queria. E quantas vezes a gente se dispõe a dar um abraço a um amigo que chega aqui no GECAL com uma expressão abatida? Quantas vezes? Ou será que a lei de causa e efeito? Ou será, né, não sei quem foi que inventou a lei do karma no movimento espírita, porque não existe lei do karma no movimento espírita. No movimento espírita existe lei de causa e efeito. Porque a lei do karma indiano é que se você nasceu numa família inferior, todas as tuas existências serão numa família inferior. A lei de causa e efeito propõe isso? Não. Ela propõe o quê? A possibilidade de você migrar em situações diversas na reencarnação para que você aprenda em todas as circunstâncias. Então, não repita mais lei do karma na casa espírita, não, porque vocês estão falseando os princípios da doutrina espírita que Kardec coloca para a gente. Tem um livrinho chamado O que é o Espiritismo, quando puder ler, tá? Quando puder ler, que ali tem os conceitos primários da doutrina espírita, os principais conceitos da doutrina espírita. Então, quando o irmão chega na casa, ele chega querendo o amparo, o afago, porque ele está na condição da viúva, do órfão. E eu, para modificar o meu entendimento, eu tenho que oferecer a ele a beleza que a doutrina espírita me propõe, que o Cristo nos promete isso. Lá na última ceia, né, com os discípulos, antes de ser preso, Jesus fala assim, se me amais, olha a condição do mestre, se me amais, eu rogarei ao Pai que ele vos enviará um outro Consolador. Porque o primeiro Consolador é o Cristo. Ele é o Consolador, é o consolo para o momento de sofrimento extremo que a gente está vivendo. Porque ele representa a vontade de Deus na nossa vida. Jesus não é Deus, representa Deus na nossa vida. Então ele é o primeiro Consolador.
Lá no Evangelho de Lucas, no final do Evangelho de Lucas, ele coloca assim, que Jesus estava lá no Getsemane, em oração, e quando ele já visualizava as dores que nós imporíamos a ele pela nossa ignorância, aí Lucas fala assim, e na sua agonia, ele orou. E eu, na minha agonia, eu me desespero, eu blasfemo, eu grito contra Deus. Uma vez, passando por uma dificuldade, mentalmente, eu pensei assim, sabe? Falei, o que eu fiz para merecer isso? Tem hora que você escutar espírito não é uma boa, sabe? Porque aí o meu mentor falou assim, quer mesmo saber? Eu falei, não, porque não vinha coisa boa mesmo. Então, naquele momento que eu estou numa grande dificuldade, seja ela de ordem moral, espiritual ou material, o ensinamento do Cristo é eu orar a Deus. Como Jesus fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Olha o ensinamento que Jesus nos dá, nós temos o direito de pedir a Deus que afaste de mim aquela prova que a gente está vendo que vai ser de grande monta. Mas Jesus vem com a obediência. Mas para isso eu vim. E nós também sabemos que Deus não coloca fardos pesados de ombros frágeis. Se eu enfrento uma dificuldade que em muitos momentos para mim é algo insuportável, eu não posso entender assim porque Deus é amor. Jesus fala que o Pai não coloca fardos pesados de ombros frágeis. Então Jesus fala, para isso eu vim. Aí ele nos ensina a resignação, que é outro momento difícil para nós. Que se cumpra a vossa vontade e não a minha. Quantas vezes o Evaldo já falou isso diante de uma provação difícil? Então, esse sentimento de religião pura que Tiago nos propõe eu abrir meu coração para que o Evangelho penetre aqui, no meu coração. Não é que fique só na boca, não, daqui para fora, não. Eu gosto de falar sempre isso, que quando a gente está falando, no meu caso em particular, né? A gente está falando, quem é o primeiro a ouvir? Eu. Porque a boca está pertinho da orelha. Sabe? Então, eu não estou ensinando nada a ninguém. Eu estou me propondo a minha modificação do meu entendimento, do meu comportamento, para que eu seja justo no falar e no agir. Como o Tiago fala para a gente em outro momento nesse capítulo. Justo no falar e no agir, porque se a minha boca não representa as minhas ações, a minha doutrina é vã, a minha palavra não serve. Então essa religião pura é a gente sair de uma coisa que é muito difícil, o tal da zona de conforto. Sabe? É aquele momento em que você tem tudo para explodir. Aí você lembra que você é espírita, rebobina a fita, hoje nem tem mais isso, né? Não sei como é que fala de CD, porque não tem CD no rebobina, né? Mas volta a fita e fala assim, não posso mais agir como eu agia ontem. Eu tenho conhecimento, eu já tenho doutrina. Eu não posso mais fazer parte do grupo que quer levar vantagem sempre. Porque eu estou adiando uma possibilidade de entendimento que lá no plano espiritual, quando retornar à pátria espiritual, eu vou me ver com os meus atos. Lembra daquele filme que é um livro do Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida? Lembra? Eu adoro aquele filme. Né? E aí lá no dia lá que desencarna todo mundo, está lá, né? Jesus é o juiz, né? O Caramunhão é o promotor, e aí surge Nossa Senhora como advogada de todas nós. Não tem isso não. Tem não. O meu juiz, a minha consciência, como meu advogado e meu promotor também são a minha consciência. Porque lá a pergunta 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? A gente sabe, né? A resposta é uma agonia, né? Porque depois não dá para reclamar, porque eu já sei, a lei de Deus está no meu íntimo, ninguém precisa dizer para mim que é uma brincadeira que eu gosto de fazer. Tem um ditado que fala assim, achado não é roubado, quem perdeu... mas lá em Deuteronômio está dizendo que se você ficar com um objeto achado, você é ladrão. E aí? A lei humana, o Código Penal brasileiro, diz que tem furto de coisa achada.
Então, aí depois que eu tomei conhecimento disso, eu nunca mais quis achar nada. Ainda peço a Deus para não aparecer na minha frente. Sabe? Porque lá em Deuteronômio, Moisés fala assim, caso ache um jumento que você não sabe a quem pertença, amarre-o na porta do templo, porque o dono lá irá buscar. Se levar para a sua casa o jumento, você é ladrão. Aí encrencou a vida de todo mundo, né? Porque agora não tem mais a história de perder o relaxado, quem achado não é roubado, quem perdeu é relaxado, não tem mais isso. São coisas mínimas do dia a dia que a gente às vezes não observa o que a Bíblia diz. Porque eu sei, aqui tem um estudo da Bíblia, né? Para só ler a Bíblia aqui. Não tem como você conhecer a doutrina espírita sem ler os 4 evangelistas, Atos dos Apóstolos, as cartas dos apóstolos e as cartas de Paulo. Tá? Para compreender o Evangelho, você tem que fazer essa leitura sequencial. Mas para compreender o Evangelho, você tem que estudar o Velho Testamento. Se você não quiser estudar o Velho Testamento porque é chato, ultrapassado, então Jesus não está bem da cabeça não, porque ele falou que não veio destruir a lei, antes da maior entendimento da lei. Que lei que Jesus está falando? Que está lá no Velho Testamento. As 10 leis que Moisés nos trouxe. Então, nós temos que ler a Bíblia. Não pode fugir não, gente. Mas o que adianta eu ler a Bíblia se eu não conhecer tradição hebraica? Por quê? Porque a Bíblia, o Velho Testamento, a primeira revelação, ela é recheada de símbolos. Ou será que vocês acham que teve a Arca de Noé, aquela chuva, um bichinho, um casalzinho de cada bichinho? E a gente vai botar a culpa no Noé, né? Porque ele deve ter levado a sogra e o sogro, aí deu tudo que deu na igreja. Não, é simbologia, né? É simbologia a Arca de Noé. Então, se nós não conhecermos um pouquinho da história da humanidade a qual nós fazemos parte, não dá para dizer que é cristão. Porque Emmanuel fala numa mensagem que ser cristão é andar com Cristo. E aí? Quem se habilita a fazer igual Paulo, né? Lutei o bom combate, guardei a fé, já não vivo em mim, o Cristo que em mim vive. Mas é uma sequência de ações, de propostas, de mudança. Quem transformou água em vinho foi nosso Senhor Jesus Cristo nas bodas de Caná. O Evaldo tem que plantar a semente da videira, esperar a videira crescer, dar fruto, tirar a uva de lá, massagar ela, botar no barril para virar vinho. São processos sequenciais de modificação diária para que a gente possa um dia aproveitar do vinho, que é o símbolo que está no Livro dos Espíritos, na primeira página, né, do Livro dos Espíritos, que é a videira que diz o Espírito de verdade, que simboliza a essência do Cristo. Para nos beneficiarmos do fruto da videira, só plantando. E é uma ação gradativa, cada dia, mudando um pouquinho. Quando você estabelece, uma vez eu assisti uma proposta, o tempo está acabando, né, Paulo? Não avisa, Paulo, eu gosto de falar isso, eu sou aposentado. Eu sou aposentado. Você pega 10 dificuldades que você tenha. 10. Normalmente a gente coloca a primeira, que é o orgulho, ou o egoísmo, não é? Não tenta modificar o primeiro e o segundo, não, porque está difícil. Modifica o 10º. O que é o 10º? Fazer fofoca. Então eu vou me segurar minha língua, não vou mais fazer fofoca. Quando eu consigo passar um dia todo sem fazer uma fofoquinha que for, cara, vai dar uma alegria danada. Então eu me reforço no íntimo para partir para o item 9. O que acontece? Eu quero logo eliminar o orgulho e o egoísmo, não consigo, desisto dos outros. A proposta do Evangelho é a mudança gradativa naquilo que é mais fácil, sabe? Naquilo que você sabe que vai lutar um pouco, mas vai conseguir. E aí, fazendo isso, a gente começa a entender que a religião pura que Tiago nos propõe é relembrando o Mestre quando ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Sabe? Esse cumprimento de Jesus aumenta a nossa responsabilidade, porque eu amo a minha esposa, ela também me ama, então é legal, é trocado.
Mas se ela deixar de me amar, como Cristo ama, eu continuarei amando ela. Então é essa a nossa lição de casa para esse fim de semana. É estabelecer dentro do meu coração o que eu quero realmente fazer, com o Espiritismo dentro do meu coração. Um sentimento de religiosidade que realmente me religue a Deus, ou que eu continue jogado para a batalha. Que nos abençoe. Obrigado.